Olá, a Fundação Verde Herbert Daniel dá continuidade à série de debates que está promovendo sobre políticas ambientais e desenvolvimento sustentável. E nosso assunto de hoje será sobre os desafios da gestão ambiental. E para essa conversa estamos recebendo o sociólogo, ex-secretário de Meio Ambiente do município de Maracanaú, o Marcos Vieira, o vereador de Ipu, que também foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Adriano Melo, e a doutora Virgínia Carvalho, ex-secretária de Meio Ambiente do Estado do Ceará, que também foi secretária de Meio Ambiente no município de Maranguape. Obrigado pela presença dos senhores. E já inicio com você, Marcos. Você que foi secretário do município que abriga o maior parque industrial do estado do Ceará, que é Maracanaú, que é um município que tem mais de 90% da sua área urbana, que rompe aqueles paradigmas de que meio ambiente é fauna e flora. Mas eu te pergunto, quais os principais desafios em equilibrar a produção industrial com a preservação do meio ambiente? Obrigado pela sua presença. Primeiramente, agradecer o convite da Fundação Herbert Daniel. Esses espaços são muito importantes para discutir a gestão ambiental, até porque é uma política pública que está se consolidando agora, que está se reafirmando agora, principalmente no âmbito municipal. Realmente o Maracanaú traz muitos desafios. Primeiro, o município que economicamente concentra boa parte das indústrias do estado do Ceará, mais de 60% das indústrias estão lá. É um município eminentemente urbano, é um município jovem, é um município novo, até porque há um pouco mais de 30 anos ele é oriundo de Maranguape, mas um município também que traz muitas possibilidades. Na nossa passagem por lá, estruturamos o licenciamento ambiental, o sistema de licenciamento ambiental, estruturamos uma política voltada para a questão da educação ambiental e, principalmente, a perspectiva de fortalecimento institucional da estrutura municipal de meio ambiente. Porque por mais que a gente critique a estrutura federal, a estrutura estadual, tem aqui a Virgínia com experiência grande no âmbito estadual, eu também tive uma experiência no âmbito estadual, é exatamente nos municípios onde a fragilidade é maior. A fragilidade técnica, muitas vezes até a proximidade do contribuinte. Então isso aumenta os nossos desafios e aumenta as nossas responsabilidades. Como fazer esse equilíbrio entre a produção industrial, a industrialização e a preservação do meio ambiente? Esse foi um grande desafio que você enfrentou lá no Maracanaú. E um desafio constante, né? Porque a produção industrial em si, assim como toda ação humana, ela carrega uma série de problemas, né? Ela tem uma série de desdobramentos ambientais. Cabe ao órgão ambiental não zerar esses problemas, essas problemáticas, isso é impossível. Mas eu diria que discutir, aprofundar com a sociedade, discutir com o empreendedor quais são as possibilidades, muitas vezes, de remediar, de precaver, de fazer usando o princípio preventivo do direito ambiental, para que essa convivência entre seres humanos, entre população e produção industrial, comercial ou turística, lá em Maracanã não tem turismo, mas a gente podia pegar aqui a Orla e outros exemplos, e fazer com que isso seja sustentável. E sustentabilidade não é só a questão ecológica. A sustentabilidade é, antes de tudo, equilíbrio econômico, socialmente justo e ecologicamente sustentável. Adriano, você foi gestor exatamente da outra ponta dessa balança, que foi de desenvolvimento econômico na cidade de Ipu. E atualmente você é vereador lá na cidade de Ipu. Dentro disso que o Marcos estava falando, de os pequenos municípios, principalmente, ter essa dificuldade com relação à gestão ambiental. Essas dificuldades em termos de políticas ambientais que o Brasil como um todo atravessa, passa muito pela falta de capacitação dos gestores? Bom, Jorge, primeiro eu gostaria de agradecer à Fundação o convite para que a gente possa estar aqui discutindo as questões ambientais. Como bem falou o Marcos, as questões ambientais elas estão mais do que nunca no momento de grandes discussões. Realmente as políticas públicas estão buscando alcançar esses objetivos e melhorar a convivência do homem, do processo de produção e o meio ambiente.
Na verdade, a gente não pode deixar de esquecer, quando se fala do desenvolvimento econômico, a questão do equilíbrio, como bem frisa o Marcos, que a gente tenha do processo de produção e o respeito à natureza. Nós podemos observar também que o desenvolvimento ele não se dá apenas no processo de industrialização. Nós temos no estado do Ceará, e falando precisamente na região da Ibiapaba, onde o município de Ipu está situado, o turismo como um grande atrativo econômico e de retorno financeiro que se dá aos comerciantes, aos empresários locais, com a visita do público. E a grande vocação do turismo da Ibiapaba é justamente o turismo natural, é o ecoturismo. Então a gente pode trabalhar o desenvolvimento econômico com políticas públicas de atração de visitantes para o objetivo de visitar as nossas belezas naturais, do desenvolvimento econômico, assim como também numa harmonia entre o poder público e o setor produtivo, estabelecermos padrões e políticas públicas que visem o estabelecimento de metas que sejam atingidas de formas com materiais menos poluentes, para que a gente possa ter, então, a oportunidade de ter uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, produzindo sem tanto desgastar os recursos naturais. Uma questão que ainda já é quase uma cultura política do Brasil é que as secretarias de meio ambiente é aquela secretaria do arranjo político. E muitas vezes os secretários não estão devidamente capacitados. Isso dificulta a implementação de políticas nesse sentido? Dentro de toda a organização do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente já é o filho pobre do orçamento. Com um orçamento muito pequeno, tanto na União, no Estado e no município, muitas vezes dificultam as ações dos entes no que se diz nas suas ações de fiscalização e educação ambiental. É lógico que a gente passa por uma nova consciência dos gestores, dando a devida atenção para que aqueles que estejam à frente das secretarias de meio ambiente tenham o aparato técnico necessário, assim também como conhecimento para desenvolver as políticas públicas capazes de harmonizar essa relação da legislação municipal e da vigilância e controle do meio ambiente. Doutora Virgínia, a senhora foi secretária de Meio Ambiente do Estado do Ceará e também secretária no município de Maranguape, que é um município de médio porte, mas que enfrenta seus problemas como todos os municípios do Brasil. A senhora é funcionária, servidora de carreira na SEMAS, na Superintendência de Meio Ambiente do Estado do Ceará, na área de educação ambiental, onde entra a educação ambiental na qualificação dos gestores e na implementação dessas políticas públicas ambientais. Inicialmente eu queria também parabenizar, agradecer o convite e parabenizar nessa iniciativa da Fundação Herbert Daniel. Eu acredito que é um momento assim realmente que o nosso país está passando, né? E como bem falou aqui todos que me antecederam, a dimensão ambiental, apesar de, digamos assim, algo novo, né? Ainda está se, digamos assim, com todas as políticas, é algo ainda que está se implementando no país como um todo. A questão da lei, né, da Lei 140, que vem o processo de descentralização, que traz para os municípios a responsabilidade de implantação de suas secretarias, ainda não vem com todo o vigor, né, das outras políticas. Eu que passei por essa experiência, bem sei, como ele bem falou aqui, termina sempre como o primo pobre das políticas, né? E aí onde vem buscar, digamos, os gestores, a questão de buscar as velhas parcerias para que a gente possa implementar melhor essas políticas, né? E eu não consigo conceber, né, assim, a você ter, né, conseguir fazer algo que não tem a dimensão da educação ambiental, né? Digamos assim, dos instrumentos de gestão, né, de gestão ambiental, dentre todos os instrumentos, né, que você possa ter numa gestão, desde o licenciamento, de você buscar a questão de buscar alternativas, né, de você implementar a questão do desenvolvimento hoje tecnológicos, enfim, todos os outros instrumentos que você possa imaginar. A educação ambiental, para mim, é o carro-chefe da transformação de onde quer que esteja, tanto a nível municipal como a nível estadual, porque você não diz assim, cidade limpa,
não é onde você tem muitas pessoas, agentes de limpeza, é onde você tem umas pessoas com consciência de que não deve, né, estar fazendo sujeira, né? E onde você começa, digamos assim, com a mudança de mentalidade. Isso é um fator de mudança cultural. Isso não se faz da noite para o dia, né? E aí é onde se muda o conceito, começa pela mudança do conceito do que seja uma educação, né? A educação de mudança de mentalidade. Isso tinha que se começar desde cedo, nas escolas, e aí você tem uma mudança de conceito onde você vai mudar para fazer uma educação em todos os lugares, em todos os recantos, com todas as idades, né? Para se realmente mudar a forma de se educar. Por que as escolas, o Estado não adota nos currículos escolares essa disciplina, esse ensino? Exatamente. Eu hoje digo assim, essa prática, e às vezes você vê no seu dia a dia, né? Eu hoje, assim, de tanto trabalhar com isso, eu não concebo tirar um papel de uma bala, e eu tenho hoje, assim, dentro da minha bolsa, um lugarzinho de colocar, né? E aí, às vezes, assim, você vai para um grande evento, termina um grande evento, você vê como ficam os espaços, né? Por que você não vê isso? Nesses grandes, você vai para a Europa, você vai para o canto, por que é tão diferente? Mudança de mentalidade. Por que a gente não pode ter isso no país da gente? Né? Então, assim, é algo que a gente quer. Aí tem uma chuva e a cidade fica do jeito que está. Então, assim, são pequenas mudanças que fazem as grandes diferenças. Eu acho que às vezes as pessoas querem grandes coisas, mas as grandes coisas a gente tem a partir de pequenas coisas que a gente vai transformando das pequenas. Eu acho que as políticas ambientais, elas vêm a partir dos pequenos, das pequenas coisas, das pequenas transformações, né? Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem que começar a fazer essas grandes transformações que a gente quer, de você procurar proteger, né? Eu quero a proteção, né, digamos assim, o grande problema do nosso agricultor. Começa a questão do nosso agricultor, né? A gente vive num bioma da caatinga. É um bioma que a gente precisa proteger. É um bioma único. E às vezes a gente não enxerga a riqueza que a gente tem. Vamos trabalhar o nosso agricultor, né? Então, assim, vamos fazer o que é que a gente pode fazer com ele. Então, assim, você vive numa riqueza, que é o Ipu, né? Então, assim, como eu disse, é o turismo que a gente pode fazer. E o que é que a gente pode fazer com ele? Né? Assim, então, a gente tem um tripé para trabalhar, que é o econômico, que é o social e que é o ambiental. Então, vamos juntar essas três coisas e fazer uma grande diferença disso. Né? Você pode entrar em contato conosco e nos solicitar uma cópia em DVD, que a gente manda entregar aí na sua casa. Marcos, nessa filosofia do primo pobre, os municípios, de maneira geral, eles enfrentam problemas financeiros não só no meio ambiente, mas em todas as áreas. Os municípios vivem uma verdadeira mendigância com relação a recursos. Não só na área do meio ambiente, mas principalmente na área ambiental, que é a que enfrenta, dentre todas as áreas, essa maior dificuldade econômica e financeira. Não estaria na hora de se discutir um novo pacto federativo para tentar dar mais autonomia financeira aos municípios? Deixa eu trazer aqui uma coisa positiva, né? O jeito verde de governar, né? A experiência da Virgínia, teve minha contribuição, de Marcelo Silva em Maranguape, criando a primeira Agenda 21, uma das primeiras Agenda 21 do Nordeste, né? E o que é a Agenda 21? É um pacto, não só com os governos, mas também com a sociedade civil e também com a iniciativa privada, porque há um certo preconceito de falar, como eu não vou discutir com a iniciativa privada, não vou discutir com empresários, isso é um preconceito que tem que acabar. Mas o que é a Agenda 21? É uma agenda de compromisso com a sustentabilidade, ou seja, economia estável, sociedade justa e ecologia sustentável. Hoje já se fala também na ética, na moral e na cultura, porque são três elementos também que não podem estar distantes da sustentabilidade, mas ela é 21, é uma Agenda 21 porque ela é uma agenda de compromisso com as populações que ainda não estão aqui, com gerações futuras.
Então isso é muito importante. Nós não estamos fazendo meio ambiente ou política ambiental só para as gerações que estão hoje aqui, mas para os filhos dos nossos netos, para os filhos dos nossos bisnetos, ou seja, para gerações que sequer estão aqui. Né? Está no Ceará, está no Nordeste, por exemplo, a questão hídrica. Né? A Fundação Hebe Daniel, eu acredito que vai também trabalhar essa questão. Ela é uma questão muito importante, porque hoje o grande problema da questão hídrica não é a quantidade, é a qualidade da água. Né? Então, esses elementos, sejam elementos hídricos, sejam elementos vinculados à educação ambiental, sejam elementos ligados à gestão e ao licenciamento ambientais, que são dois grandes desafios, formam o que a gente poderia dizer sobre gestão ambiental. E gestão ambiental, a gente fala muito dos recursos, né, dos recursos financeiros, econômicos. Mas também a gente precisa trabalhar, a Virgínia tocou muito bem essa questão, a questão da mentalidade do próprio gestor. Da mentalidade e isso não se dá de uma noite para o dia, isso não se dá de uma hora para outra. Quer dizer, trabalharmos as mentalidades dos gestores, dos empresários, da sociedade. Vamos pegar, por exemplo, essa questão do lixo, que é um problema hoje que engloba, eu acho, todas as cidades do Brasil, aqui no Ceará não podia ser diferente. Ela é uma questão que tem a ver com a gestão pública, há uma responsabilidade da Prefeitura, do Estado, mas é também uma questão de educação, é uma questão também de hábito. Né? E trabalhar com a questão ambiental é trabalhar um pouco essa cultura, vamos chamar aqui, essa cultura ambiental. É trabalhar também novos parâmetros. Por isso que a escola é importante. A Política Nacional de Educação Ambiental, você deu uma informação aí sobre a exigência da disciplina de educação ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela se coloca contra a exigência de uma disciplina específica. Por quê? Porque não é criando uma disciplina específica no já extenso currículo nosso, das nossas crianças, que nós vamos discutir a questão ambiental, não. Agora, o professor de matemática, o professor de geografia, o professor de biologia, o professor de história, de português, ele tem lá elementos ligados à gestão e ao meio ambiente que ele pode trabalhar. Então, transversalmente, ou seja, de uma forma que engloba os conhecimentos outros, a questão ambiental podia estar junto. Podia estar sendo discutida. Adriano, além disso que o Marcos está falando, desses desafios, as questões financeiras, você que é vereador está presente no meio da sociedade de uma forma mais efetiva. Quais os desafios de aliar essa qualificação dos gestores, mas também de implementar no seio da sociedade essa cultura ambiental? Jorge, eu sou um municipalista. Na verdade, faço grandes críticas ao Pacto Federativo, por conta que, ao longo da história, muitas atribuições foram repassadas para o município. E nós não tivemos as revisões do Pacto Federativo, no sentido que se aumentasse os recursos, repasses da União, nas arrecadações, para os gestores avançarem com a carga de obrigações que lhe foram imputadas ao longo dos anos. Essa convivência da questão ambiental no âmbito municipal, na verdade, é a grande chave para que a gente possa solucionar esse problema. É no município que a população está inserida. O Estado, ele é um ente abstrato. A União também é um ente abstrato. É no município que as pessoas estão, é nos municípios que as políticas públicas são implantadas. Por isso que eu defendo e sou um forte defensor do municipalismo. Porque o município tem hoje a autonomia de legislar sobre os assuntos locais. Então, a gente tem que encontrar esse parâmetro de convivência com a modernidade e com o correto aproveitamento dos recursos públicos. Nós, no âmbito dos municípios, não podemos deixar fugir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, como homens públicos e também como cidadãos que devemos dar a nossa contribuição na melhoria da nossa qualidade de vida. A gente já está quase chegando ao final desse debate, mas queria também saber de você, Virgínia, sua visão sobre
essa discussão do Pacto Federativo passa essencialmente por esse novo Pacto Federativo, dessa autonomia financeira, resolver pelo menos parte dos problemas de gestão? Eu vou só dar um exemplo assim, eu enquanto gestora, muitas vezes fui gestora de várias pastas e tive essa oportunidade, eu também sou municipalista, eu só dou um exemplo assim, às vezes a política não consegue chegar ao benefício a que ele se destina, e esse é o grande problema da questão, porque às vezes o benefício não consegue chegar, né, assim, o destino, muitas vezes o desvirtuamento e muitas vezes o problema de muitas das corrupções que a gente vê hoje é exatamente por isso, porque o benefício é destinado, né, por exemplo, a Bolsa Família, e aí às vezes essas questões, por exemplo, o benefício não consegue chegar a Dona Maria, o seu João, porque no meio do caminho é desvirtuado. Então é uma concentração muito grande de recursos lá em cima, e aí a gente vê exatamente a quem ele se destina não consegue chegar porque o caminho é muito longo. E é isso que a gente vê. Fundação Verde, Herbert Daniel, agradece a presença dos nossos convidados. Foi um debate muito rico. A gente vai, além de prosseguir com esses debates, certamente vamos voltar outras vezes a esse assunto, que é por demais importante. A gente agradece a sua audiência aqui no site. Lembrando que você pode entrar em contato conosco e pedir também uma cópia em DVD que a gente manda entregar aí na sua casa e também compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço, Marcos Vieira, pela sua presença, Adriano, pela sua presença aqui. Vamos convidar outras vezes, doutora Virgínia. Marcos, acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria, Jorge, de acrescentar um elemento que nos preocupa muito, e eu acredito que a Fundação Herbert Daniel seja também uma crítica desse momento que a gente está passando. O Congresso Nacional é movido por interesses econômicos, movido por interesses de ruralistas, de pessoas vinculadas a um novo desenvolvimento que para eles são novos, mas a gente sabe que é um retrocesso, querem, através da legislação ambiental, fazer um grande retrocesso no Brasil. E eu quero aqui dizer para todos e para todas que nós somos contra isso. Até porque a legislação ambiental, ela, para se consolidar, ela tem que ser fortalecida e não retirada direitos e garantias. Então, esse aspecto ele tem que ser levado em consideração. Adriano. A gente quer mais uma vez agradecer a oportunidade, a gente espera que esses debates possam acontecer em outras oportunidades, levar essas informações, essa troca de experiências para todo o povo brasileiro, que é através do diálogo, através do embate das ideias, que a gente vai conseguir formatar uma união conjunta para uma convivência harmônica com o meio ambiente. Virgínia. Eu gostaria de dizer, né, da nossa preocupação com as questões hoje discutidas no Congresso Nacional, principalmente com relação à questão do licenciamento, que é a questão da flexibilização que estão querendo colocar. Eu acredito que essa flexibilização pode levar, né, a cada vez mais essa flexibilização, as preocupações que a gente tem, que isso leva a uma fragilização no monitoramento, do monitoramento desse licenciamento. Isso fragiliza todo o processo do licenciamento nos municípios, no estado como um todo. Isso fragiliza, né, o que a gente entende, né, como um processo de licenciamento. Então, vamos ficar atentos, todos os ambientalistas, todas as pessoas que fazem, digamos assim, um trabalho, digamos assim, sério nas ONGs, um trabalho sério nos municípios. Então, vamos ficar atentos. É isso o meu pedido a você, pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. Agradecemos a sua audiência. Não deixe de acompanhar os nossos outros debates. Forte abraço e até mais.